Fala galerinha, como vai? Tudo bem? Joinha? Alex Beer falando aqui, professor de História. Vamos comentar mais uma questão da UFO aí, da vestibular, né? Da Universidade Federal de Uberlândia, do ano de 2023, que aconteceu agora há pouco, hoje dia 2/7 de 2023, e vamos comentar sobre a questão de número 35, do tipo 2, da primeira fase da UFO. Bora lá? Olha aqui. Mas se a razão caminha sem mostrar a face, até a explosão do outono de 1793, seria vão ignorar as profundas rupturas que, a partir do início da Revolução, criaram entre religião e revolução. Uma dinâmica, né, de crise progressivamente agravada. Muito bem, está bem nítido aqui sobre o que estão falando, né? Está falando de Revolução Francesa. Repara aqui, sobre os impactos religiosos, culturais e sociais da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. Então, o que chama atenção aqui para a gente é sobre a Revolução Francesa, está falando sobre a razão, está falando aqui sobre religião e revolução, está falando de rupturas. Então, vamos entender aqui, está falando de rupturas da religião e revolução. Muito bem, vamos poder lembrar um pouco aqui a Revolução Histórica 1789, com a queda da Bastilha, né? E a gente vê aí uma série de acontecimentos, o acontecimento ali da Assembleia Nacional Constituinte, e é o foco principal nosso aqui para a resolução dessa questão, quando ele fala de ruptura de religião e revolução. Nós estamos ali nessa própria Assembleia Nacional Constituinte, em 1790, ali no meados de 1790, julho de 1790, onde acontece ali a Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil do Clero, ela vem iniciar, ela vem confirmar, pactuar, né, fixar uma ruptura entre religião e revolução, onde ali os bens da Igreja Católica eles vão ser tomados, né, pelo Estado, né, eles vão ser mantidos pelo Estado. Deixa eu ver se acho uma palavra melhor aqui, né? Ela não conseguiu manter os bens, não. A Igreja Católica não conseguiu manter os bens, então ela vai ser requisitado pelo Estado, confiscada, essa palavra que eu quero procurar, vai ser confiscada pelo Estado. E um outro detalhe interessante é que os membros do clero agora deixam de ser vocacionados, eles deixam de exercer o seu ministério para serem funcionários do Estado. Então nós vamos ter uma divisão aqui, logo ali, aqueles altos funcionários clericais, ou seja, eclesiásticos, que agora são funcionários reais, que eram a favor, né, eram então os seus clérigos constitucionais a favor dessa ruptura, e nós temos os clérigos refratários que passam agora a ir contra a Revolução. Então a Revolução encontra mais um problema aí, mais uma classe, né, que passa a ser contra a Revolução, né? Ser contra-revolucionários. Então a Revolução passa a ser agravada aí, né? Tendo mais os clérigos com mais força, os clérigos refratários contra a Revolução. Não é isso? Então vamos lá. Eu já sei do que fala, então ele está falando o seguinte: a crise entre religião e os revolucionários, ela foi resolvida pela adesão do clero aos princípios da Revolução. Não, ela foi resolvida pela adesão do clero. Vamos comentar que houve ali uma divisão. Houve sim, algumas pessoas foram a favor das resoluções da Revolução, foram os clérigos constitucionais, né? Mas tivemos aqueles clérigos refratários, né, que foram contra as resoluções da Revolução, contra a Constituição Civil do Clero, e eles passaram a ser contra-revolucionários. Então não foi resolvida. Tanto não foi resolvida que os bens da Igreja Católica foram confiscados. Então não foi resolvido. Então essa letra A aqui a gente pode eliminar. Ela não tem sentido para a gente, né? Não tem sentido continuar com ela. Muito bom. Vamos para a letra B. A Santa Sé entendia que os ideais revolucionários asseguravam a permanência da estrutura do poder. Mas vem cá, como assegurar a permanência da estrutura do poder se agora eu não tenho mais clérigos vocacionados para exercer o ministério, né? Onde eles são submetidos a Deus. Agora eles estão submetidos ao Estado, então tem uma ruptura de estrutura aqui. Então não assegurou a permanência da sua estrutura de poder, não assegurou nada disso. A letra B não tem condição de ser, então vamos tirar, não pode ser. A Constituição Civil do Clero
foi um dos principais símbolos da crise entre a Revolução Francesa e a Santa Sé. É verdade. Houve uma ruptura ali, nós tivemos clérigos refratários, foram contra, isso não pode acontecer. Tiveram aqueles que por interesse aceitaram. Não, então foi uma crise. E logo depois, né, mais para frente, nós vamos ter aqui até a anulação do calendário. Então, se eu tenho a eliminação daquele que é representante de Deus na terra, eu tenho o rei morto, o rei e a rainha são mortos. Se eu tenho aqueles que são a favor do clérigo, os que são a favor de uma fé, os que são contra aquelas ideias iluministas de separar a fé da razão, né? Se elimina essas pessoas, você imagina muitas pessoas sendo mortas, sendo guilhotinados ali na praça, né? E se eu tenho, elimina agora aquilo que, a fonte, a Bíblia, ele não pode ser mais produzida na França, os símbolos da cruz, mais o peixe, e as pessoas sendo perseguidas, o que me resta agora para causar uma ruptura de vez? Eliminar o calendário, né? Porque agora eu tiro a figura de Cristo da face da terra. Então, se eu tenho 1789, 1790, depois de Cristo, eu tenho agora o ano 1, que é depois da Revolução, não tenho mais a figura de Cristo mais, né? Então foi um dos principais símbolos de crise, sim, começou ali, na verdade consolidou ali, não vou falar começou não, mas consolidou ali, então eu vou considerar a letra C. Vamos ver a letra D. A Santa Sé conseguiu manter seus bens durante todo o processo revolucionário. Conseguiu manter, né? Então, aqui os principais símbolos daqui nós vimos que conseguiu manter seus bens. Não manteve os bens. Os bens da Igreja Católica foram confiscados. Então a Santa Sé, né, não conseguiu manter os seus bens durante todo o processo revolucionário. Não. Eles tiveram seus bens negociados, conversados. Nós tivemos 2 momentos aqui, mais recente com Mussolini segurando ali o Vaticano, e nós tivemos quando Napoleão Bonaparte precisava ser considerado como imperador, respeitado por outras nações, ele faz um acordo ali com a Igreja Católica novamente, né, com Roma, mas então não teve seus bens mantidos, a letra D não pode ser, então nós vamos ficar aqui com a letra C como resposta da nossa questão. Combinado? Forte abraço, então a questão de número 35, do tipo 2, da fase 1, da UFO, é a letra C. Até mais.